programa anterior... A lei não tem resposta para esse coronavírus, mas a graça tem. Onde este coronavírus pleonazo aumentou numa medida, a graça de Deus e a cura e a proteção e bênçãos, escute isso, superabundou. Imensurável. O pecado não é mais uma barreira nas nossas vidas e toda bondade e todo o refrigério e todas as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Amém? A salvação de Deus vem totalmente e sem nenhum empecilho para você e para sua família. Amém? Porque Jesus levou o seu julgamento e o coração de Deus se abriu. Judicialmente, justamente, ele foi glorificado, não só satisfeito. O que Jesus fez na cruz foi muito mais. Deus foi glorificado. Aleluia! Quando Jesus morreu na cruz, ele não só levou os nossos pecados, ele levou todo este coronavírus. Ele carregou a praga no seu corpo. Precisamos aprender a aplicar essas lições na nossa vida, sabendo que sacerdote representa a graça. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus falou para Moisés bater na rocha porque é uma figura de Jesus Cristo, sendo ferido para não ser ferido de novo. E a palavra pedra ali no primeiro evento, no início, é a palavra sur. Sur quer dizer uma pedra grande. Uma pedra grande aqui no final da jornada, certo? A palavra para a rocha é uma palavra diferente. É a palavra selá. Selá é um penhasco. Por que não é mais uma grande pedra? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está à direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. E ele te representa. Ele não está se representando, ele está te representando para beneficiar sua família. Amém? Ele está nos representando. Ele está por nós, representando eu e você diante de Deus. Aleluia! Ele está lá por nós. Ele é por nós. Deus nos deu a salvação. Amém? Que é a maior de todas as bênçãos. Como ele não, com ele que é o sumo sacerdote, nos dará gratuitamente todas as coisas. Amém? E Deus disse, toma a vara de Arão, e quero que faça isso, Moisés. Fique em pé diante do selá, o penhasco, e segura a vara do sumo sacerdote, certo? De fato, não foi Moisés que segurava, mas era Arão. Eram os dois tinham que estar ali em pé. Amém? Os dois, você e seu irmão Arão. Arão tinha que segurar, e Deus queria demonstrar como a graça funciona. Não tem que bater na rocha de novo. Só fale com a rocha, e ele te dará a sua água. Amigo, hoje, eu e você não precisamos pedir Jesus para descer e morrer pelo coronavírus. Jesus não tem que descer de novo e morrer pelos seus pecados. Não tem que pedir Jesus para descer e morrer quando você comete um pecado. Jesus não tem que descer e morrer mais uma vez pela doença ou enfermidade que você está com ela no seu corpo agora mesmo. Jesus levou essa doença no seu corpo há 2000 anos atrás e o que você precisa fazer agora é falar com ele e dizer para ele, Senhor, tu és a minha cura. Senhor, tu és a minha redenção. Senhor, tu és a minha sabedoria se você está precisando. Senhor, tu és a minha salvação. E, Senhor, tu és o meu refúgio, a minha proteção deste coronavírus. Tu és a minha provisão, meu Yahweh Yahweh, meu Jeová Jireh. Tu és o que provê para mim. Só fale com ele tudo o que você precisa. Fale com ele. Você só tem que falar, não tem que bater nele de novo. Jesus não precisa vir à cruz e morrer de novo. Nós falamos recentemente sobre crucificar Jesus. Algumas pessoas estão crucificando de novo. Na sua mente, nos seus pensamentos, ele não pode ser crucificado de novo. Mas quando o rejeitam e não creem nele, e é como se o crucificassem de novo. E é exatamente isso que acontece aqui. Olha, que coisa linda ia ser se somente Moisés tivesse pedido para Arão, na frente de todo Israel, ficar em pé diante da rocha, e então Moisés e Arão falassem com a rocha, como aquela vara do sacerdote, que deu folhas e frutos para Israel ver, a vara que floresceu, amém? E a água ia fluir. E desta vez a Bíblia diz que a água fluiu abundantemente, a palavra é usada aqui, e não no primeiro ano, no primeiro evento. Mas aqui, como seria lindo, ele tinha que falar, e a água fluiria. A sua provisão, o seu refrigério fluirão. Mas em vez disso, olha o que Moisés fez. A Bíblia diz, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Uau! Essa não era a linguagem que nós víamos em Moisés durante esses anos. Quando eu li isso, eu pensei comigo mesmo, tem que dar uma desculpa para ele, porque ele passou esses anos ouvindo murmuração,
sabe, ingratidão do povo de Israel. Tem que dar um desconto. Mas olha, Deus começou a me mostrar a lição nessa história. E eu tive que entender que, quando Deus quer mostrar graça ao seu povo, nunca o represente mal. E aqui, por sua ira, Moisés errou. E qual o coração de Deus? Apesar da murmuração, Deus não estava lidando com eles baseado nisso. Deus lidava com eles baseado na graça do sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus. E não há medida para a bondade de Deus quando Ele mede a nossa bênção por Jesus. Não pelos nossos méritos, mas pelo que Jesus merece. Mas em vez disso, olha o que ele fez. Ele gritou com eles. Ouvi rebeldes, os chamou de rebeldes e disse: porventura tiraremos água dessa rocha para vós? O povo não pode ver Deus, mas vê o representante de Deus, o homem de Deus. Sabe, líderes, pastores, eu me incluo nisso. E o povo não pode ver Cristo hoje, mas o povo do mundo e também o nosso povo podem ver Cristo em nós. O que nós estamos dando para o povo que representa Jesus? Estamos mostrando para eles que Deus está irado com eles, que Deus os mede baseado no que eles merecem. Lembre-se disso, a graça não é graça se o povo é tratado de acordo com o que ele merece. Amém? A graça é uma expressão e a medida do coração de Deus para com o povo. Se Deus lidar com o que está no meu coração, no seu coração, amigo, estamos perdidos. Mas Deus não está medindo baseado no que está nos nossos corações. Ele lida conosco baseado com o que está no seu coração. Amém? Seu coração é cheio de Cristo. E Deus queria ensinar uma lição. Deus queria que Moisés fosse honrado, na verdade. Olha o que Deus falou para Moisés antes. Ele disse o quê? Falai à rocha e dará sua água. Assim, lhes tirarás a água da rocha e darás a beber. Seria uma honra para Moisés estar diante do Deus glorificado com sua graça e o sacerdote. Amém? Com seu favor. E depois ter Arão ali em pé, falando com a rocha, e a água começar a fluir, Moisés falando com a rocha, e a água saindo, e Deus então lhe daria todo o crédito. Assim, lhes tirarás água da rocha para beber. Mesmo sabendo que podemos falar com a rocha o dia inteiro, sem a graça de Deus, sem também o poder de Deus, não ia sair água da rocha nunca. Mas ele não entendeu aquilo que Deus queria mostrar. E também, não somente isso, ele não representou Deus. Ele fez Deus parecer irado. E amigo, aqui neste caso particular, em outros eventos do passado, podemos falar que sim, Deus estava irado, mas neste caso, ele representou o mal a Deus. Deus não estava irado, Deus queria que aprendêssemos uma lição. E isso foi um pouco antes de entrarem na Terra da Promessa. Antes de nós, a igreja, entrarmos na Terra da Promessa, o céu, certo? Antes do arrebatamento, estamos nos últimos dias. Qual a lição que Deus quer ensinar? Deus quer magnificar o seu Filho, Jesus Cristo. E quanto mais magnificar a Jesus Cristo, e quanto mais você falar dele, não quão mal você é, mas quão bom ele é. E não quão pobre você é, mas quão rico ele é. E nem quão fraco você é, mas quão poderoso ele é. E não é como você às vezes vacila, sabe, todo dia, com o seu caminhar com Deus, mas como ele é perfeito e totalmente amável. E você está nele. Amém? E nele você é santo, inculpável. Você é a justiça de Deus nele. Mas em vez de dar glória, amém, ao sacerdote, Moisés gritou com o povo e disse: ouvi agora, rebeldes! Tiraremos água. E ele pegou a vara, olha isso. Olha, Arão estava com ele. E Moisés também estava segurando a sua própria vara, a vara de julgamento. Mas olha o que ele fez. A Bíblia diz: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Olha bem isso. Com a sua vara. Deus falou, falai a rocha, mas em vez disso, ele feriu a rocha 2 vezes. Com a sua vara. Não com a vara de Arão. Mesmo com a vara de Arão, não tinha que ferir e estragar os frutos. As folhas cairiam, mas, escute isso, Deus não queria que a vara de Arão ferisse a rocha, era só falar, falar. Cristo já foi crucificado, ele não tem que voltar e morrer de novo por um novo problema, um novo pecado, um pecado que você cometeu ou um novo problema na sua vida. Um sacrifício que vale para todo sempre.
Não é como se Deus dissesse, eu me esqueci do coronavírus quando Jesus morreu na cruz. Não, ele cobriu tudo isso. Ele mesmo levou as nossas enfermidades e tomou as nossas doenças. Ele as levou. Mas em vez disso, Moisés pegou a sua própria vara, a vara de julgamento, e feriu o selar, o penhasco. Feriu a rocha 2 vezes. E amigo, apesar disso, mesmo assim, a Bíblia diz que saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Se Moisés não queria santificá-lo diante do povo, ele mesmo se santificou diante do povo. E ele proveu para o povo. Mas Moisés agora pecou de uma forma grande. Quando Deus queria que eles focassem na graça, por isso Deus disse, toma a vara de Arão. Ele queria falar para todo o povo de Israel. Não olhe para si mesmo, mas para o sacerdote e a sua graça. Olhe para o sumo sacerdote e a sua graça e não quão mal você é. Você sabe que você é mal. No momento que você fala, você já peca. Mas não olhe para si mesmo e olhe para o sumo sacerdote. Eu vou te medir. E vou medir as minhas bênçãos sobre a sua vida, baseado no sumo sacerdote. Que glorioso isso seria. E eu creio que é a bondade de Deus que vai fazer com que Israel se arrependa, até das suas murmurações. Eu creio, de todo o coração, meu amigo, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento e transforma as mentes. Amém? Então, ali diz que saiu muitas águas porque Deus honrou o seu próprio nome. E eu quero que você saiba que existe um livro muito antigo que os judeus, tem, como o Talmud e os famosos Targums também. E esses Targums, eles dizem que vieram verbalmente, e não temos que aceitá-los, mas é um fato muito interessante. E, de acordo com o Targum, Jonathan diz que quando Moisés feriu a rocha 2 vezes, a primeira vez que ele fez isso, saiu sangue. E da segunda vez, saiu água. Agora, lembre-se disso. Esses escritores não são, poderíamos dizer, muito aceitáveis do cristianismo. Não são amigos de crentes nem de judeus crentes. Amém? Então não escreveriam algo que confirmaria o que aconteceu na cruz? Lembra de João? João, o discípulo amado, o que sabia que era amado por Jesus, ele mesmo escreveu e ele, na verdade, foi o único, além das mulheres, que ficou ao pé da cruz. E ele disse isso. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Escute isso. O que saiu, sangue e água. Isso foi o que o Targum Yonatan diz, sangue e água saíram. E olha, com certeza, Yonatan não leu o Novo Testamento, porque para eles não existe. Eles não leem o Novo Testamento. Amém? E ainda assim disse isso. E João disse, saiu sangue e água, e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Olha, amigo, Deus queria que Israel soubesse que eles têm um sumo sacerdote. E a Bíblia diz que uma vez, 2 vezes e muitas vezes em Hebreus, visto que temos um grande sumo sacerdote, temos que ver, você tem que saber que você já tem, você não está tentando obter um, você já tem. Diga que tem, nós temos, diga, eu tenho. Eu e a minha família temos um grande sumo sacerdote. Quando você enfrenta um problema, amém, está perplexo com o que você está passando, com a luta, uma prova, diga, eu tenho um grande sumo sacerdote. Amém. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Não se esqueça, mais uma vez, sumo sacerdote e graça andam juntos. Quando pensar em sumo sacerdote, pense na graça. Amém. Quando pensar na graça de Deus, pense no sumo sacerdote. Amém. Para que possamos alcançar misericórdia, com confiança ao trono da graça e não de julgamento. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Seja qual for a sua necessidade, e agora temos todo tipo de necessidade no mundo. Amém? Neste tempo atual, mas especificamente na sua vida, vá com confiança. Com confiança por quê?
Nós temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Quando for lá, vá com ousadia, porque você tem um sumo sacerdote lá. Ele está lá te representando como santo, justo, inculpável diante de Deus. Porque ele já foi ferido na cruz com a vara do julgamento de Deus, para que você e eu possamos desfrutar as águas de refrigério da salvação. Amém? E toda a bondade de Deus. Então, amigo, a Bíblia diz muitas vezes no livro de Hebreus, tendo um grande sumo sacerdote. Vamos confessar que temos um grande sumo sacerdote. E você vai ver muitas vezes tendo um grande sumo sacerdote. Nós temos um grande sumo sacerdote. Vamos nos aproximar da casa de Deus, tendo um grande sumo sacerdote. E nós temos um amigo. Nós temos um. E porque temos um sempre, Deus sempre vai lidar com você baseado na graça. Mas se você não sabe disso, não entende isso, você pode estar preso. Em vez de você ter esta liberdade da salvação, você vai estar em um lugar onde, por causa da sua crença errada, você vai viver errado. Amém? Crer de forma certa vai fazer você viver de forma certa. Olha, eu estava lendo sobre como em 1974, nas selvas das Filipinas, um lugar chamado Lobão, que naquela selva, de repente, sabe, um soldado japonês se rendeu em 1974. Ele ficou naquela selva por 30 anos. Ele era um oficial do exército e por 30 anos ele sobreviveu naquela selva. Ele sabia das guerrilhas e ele não acreditava que a guerra tinha acabado. Ele não acreditava que o Japão tinha perdido. Quando os aviões soltaram os folhetos, ele até encontrou um. Logo depois que aquela guerra terminou, e ele não creu no que tinha lido. Ele não creu que a guerra tinha acabado. Já era. E ele viveu com aquilo que tinha na selva. Ele viveu longe da sua família e amigos. Quando o encontraram, foi necessário um soldado japonês que tinha servido com ele, que trabalhava para o governo em alguma função, e teve que ir até lá para falar com ele para se entregar. Ele ainda tinha sua espada, ainda tinha o seu uniforme, e ele então saudou o companheiro e saiu daquela selva. Quando ele voltou ao Japão, tudo estava transformado depois de 30 anos. As suas primeiras palavras foram: "Eu estou com muita vergonha, mas estou em casa." Amém? E enquanto ele estava na selva, no primeiro ano depois que a guerra tinha acabado, ele estava livre? Sim! No quinto ano depois do fim da guerra, ele estava livre de tudo? Ele tinha que sobreviver naquela selva? Não! Mas ele viveu por quase 30 anos, 29 anos, até o ano de 74. Da mesma forma, amigo, nós temos que crer que temos um sumo sacerdote e vamos agir de acordo. Amém? Nós vamos viver com alegria e paz, confiando no Salvador, confiando no Senhor. Amém? Vamos ter uma fé robusta. Amém? E vamos ter também uma confiança inabalável no Senhor. Em tudo que fizermos, vamos esperar por coisas boas e não como fala no livro de Hebreus, que as pessoas têm uma expectativa horrível de juízo, porque crucificam de novo o Filho de Deus. Quero terminar dizendo isso para todos os pastores e líderes, e eu me incluo no meio deles. Como eu já falei, amigo, como estamos representando Deus para o povo? As pessoas do mundo pensam muitas vezes que estamos querendo sempre mostrar para eles os seus pecados, sabe? Mostrando os seus erros. Acham que somos pessoas iradas. E a nossa santidade não tem alegria às vezes. Parece que fomos batizados em suco de limão. Sabe, amigo, eu acho que não é assim que se representa Deus. Eu acredito que representamos a Deus de acordo com a bondade do seu coração, de acordo com a graça de quem Ele é. Amém? Devemos falar: Deus te ama. Eles dizem: eu tenho pecado e não me qualifico. Você diz: não. Venha para Jesus como você está e Ele vai te qualificar. Ele não conta os seus pecados contra você. Amém? Ele te ama enquanto você é um pecador e por isso morreu por você. Os seus pecados não são uma barreira entre você e Deus. Então venha logo. Cristo levou os seus pecados. E se você crê nisso, a Bíblia diz que é uma fé santa. Perceba o que aconteceu. Vou terminar. Olha, vamos voltar a Números 20.
o que Deus falou para Moisés, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Muito triste, ele chegou no final dos 40 anos e não pôde entrar na terra. E isso aqui é visto de forma dispensacional. Às vezes ele é visto como tipo de Cristo, quando subiu ao monte, amém, e desceu, mas aqui é uma dispensação, ele representa a lei. E a lei não pode levar o povo de Deus até a terra da promessa. Só a graça do sumo sacerdote pode levar o povo pelo deserto até a terra da promessa. E olha o que Deus disse: porquanto não crestes em mim, para me santificardes. Preste atenção nisso, escute bem isso, para me santificardes diante dos filhos de Israel, quer dizer que mostrar graça ao povo é demonstrar a santidade de Deus. Achamos que, quando falamos do que é proibido, todos vão ver que Deus é santo. Mas aqui está dizendo que se você crê na graça, se você crê no que eu falei, que é só falar com a rocha, demonstrando a graça do sumo sacerdote, vocês teriam me santificado, vocês teriam me declarado como santo diante do povo. Me lembra de quando Jeosafá, quando estava cercado por muitos inimigos, era como 10 contra 1, porque eram milhares de soldados ali nos montes, que a Bíblia diz que ninguém podia contar. Ele enviou os levitas na frente, as pessoas que iam na frente para adorar. Em vez de soldados, ele mandou cantores. E o que eles estavam cantando? A Bíblia diz, escute, que louvassem a majestade santa. Majestade santa, que canção é essa? Olha o que eles cantaram. Saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor porque a sua benignidade, porque a sua hesed, graça, dura para sempre. Quando falamos da sua benignidade, e quando se fala muito da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, isso demonstra a santidade da majestade. Amigo, qual o seu problema hoje? Qual é a sua luta? Você sabe que você é um filho de Deus e que Deus te ama? Amém? Que, seja qual for a sua necessidade, não pense que Deus não se importa, que Ele não está nem aí. Deus quer mostrar para você a vara e a rocha. Ele quer mostrar para você como Cristo basta. Mas nos esquecemos disso. As nossas palavras demonstram isso. Amém? Falamos onde está Deus em tudo isso? Como é que Deus não me respondeu? Sabe? E Deus está te mostrando o sumo sacerdote. Ele te demonstra a graça, dizendo, tome a vara do sumo sacerdote, a vara da graça. Nosso coração pula de alegria. Ele está dizendo, a provisão está chegando, pois você tem um sacerdote. Você não está sozinho neste mundo, você tem um sacerdote. E por que você tem um sumo sacerdote? Amém? Coisas boas estão chegando por aí. Amém? Você tem um problema, mas este problema é temporário. Amém, amigo? Você tem um sacerdote. Então chegue com ousadia ao trono da graça, para obter misericórdia e achar graça e ser ajudado no tempo oportuno. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Se você não aceitou Jesus e você diz, pastor, eu não sou filho de Deus, eu não sou um crente, bem amigo, você ouviu as boas novas hoje, não foi um acidente que você assistiu isso. Eu creio que Deus te trouxe até este culto online para você ouvir essa mensagem, porque Deus está olhando para você, Ele te ama. Nada acontece por acaso, amigo. Ele está organizando os seus passos. Amém, para você ouvir da sua bondade. Ele quer que você saiba que Ele não te trata baseado em quem você é ou o que você fez. Amém? Ele não trata de você baseado no pecado. Ele trata de você hoje baseado no seu filho. E você só tem que crer. Não seja como aquele soldado japonês que permaneceu na selva por quase 30 anos. Amém? Venha para a luz. Venha à liberdade. Venha para o Pai. Amém? Se você deseja isso, faça essa oração comigo. Eu quero te levar ao abraço do Pai. Amém? Ore comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu creio que Tu mesmo ressuscitaste quando me declaraste justo. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus para morrer por mim. Obrigado, Pai, porque Tu o ressuscitaste dos mortos. Eu tenho um sumo sacerdote no céu. E te agradeço porque todo dia o Senhor lida comigo, baseado na Tua graça, e não baseado no que eu mereço. Obrigado, Pai,
porque a graça não é natural. Quero que o teu Espírito Santo me convença da justiça e me ensine todo dia sobre quem tu és e não quem eu sou. Em nome de Jesus, eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora você é um filho de Deus, você é um crente e você tem um sumo sacerdote. Amém. À direita de Deus Pai e intercede por nós. Às vezes eu falo para ele: Senhor Jesus, eu não tenho mais nenhuma oração. Ore por mim. E eu descanso nisso, na oração dele. Você tem um sacerdote. Isso quer dizer o quê? Que Deus lida com você, não baseado no que você merece, não baseado nos seus méritos. Deus lida com você baseado nos méritos do seu filho. Amém? Ele te ama. Glória a Deus. Declare comigo: nós temos. Diga: nós temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue dizendo: eu tenho um sacerdote. A Bíblia diz que temos um sacerdote, retenhamos a confissão desse sumo sacerdote. Amém. E esteja esperando, amém, rios de refrigério vindo na sua direção. Esteja esperando que Deus vai te dar a vitória sobre este problema que você tem. Amém. Esteja esperando o bem para o seu futuro. Esteja esperando saúde que virá rapidamente, mesmo tendo recebido um diagnóstico ruim. Amém. Espere que a saúde brote rapidamente. Os seus melhores dias estão adiante de ti, porque você tem um sumo sacerdote. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te guarde e te abençoe durante essa semana. Que o Senhor te guarde com os seus amados deste coronavírus. Que o Senhor te guarde, o sumo sacerdote te guarde, salvo no seu abraço de todo o mal e de todo o poder do maligno. Que ele resplandeça o seu rosto sobre ti e seja favorável e conceda a sua graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre sua família e conceda a cada um de vocês sua shalom, plenitude, bem-estar e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. Nos vemos de novo.